We're very thankful for the privilege we have to gather together tonight. Somos gratos pelo privilégio que temos de nos reunirmos juntos nessa noite. As we gather around this table, this is the highlight of our week. Isso aqui é o clímax, o ponto mais alto das nossas vidas nessa semana. As we're here on the first day of the week, Ao ouvirmos como ouvimos no primeiro dia da semana. we want the first thing within our hearts to be focused upon our Lord. Nesse primeiro dia da semana, nós queremos que a primeira coisa seja essa de focar os nossos corações sobre o Senhor. We're thankful this is far more than just a religious ritual. Somos gratos ao Senhor porque isso está muito, muito além do que apenas um ritual, algo religioso But it's a meramente. beautiful testimony of who our Savior is Mas é um testemunho maravilhoso de quem o nosso Salvador and é all that He has done for e us. tudo que Ele tem feito por nós. Could we turn tonight to Galatians chapter 2? Poderíamos abrir nessa noite em Gálatas, We have Epístola- somewhat of a familiar verse. Epístola de Paulo aos Gálatas, num versículo bastante familiar. Galatians chapter 2 verse 20. Gálatas 2, 20. This is Paul's testimony. Aqui está o testemunho de Paulo. And Paul is making in his testimony a statement of fact. E Paulo, nesse testemunho, ele vai fazer uma declaração de um fato. This is not a theory, Não é uma teoria, it's a fact. é um fato. And Paul is testifying of E this. Paulo está testificando deste fato. Testifying of something that has been completed. Testificando de algo que já foi completado. And testifying of something that we've been brought into. Testificando de algo para o qual nós fomos trazidos. In Galatians 2:20, Paul testifies. Então, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, aqui está o que Paulo diz. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and delivered himself up for me. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sometimes as we gather around this table, Algumas vezes, quando nos reunimos ao redor dessa mesa, we're encouraged to remember his death. nós somos encorajados a nos lembrarmos da morte do Senhor. But as we reflect about our Lord when he spoke of his death, Mas se nós refletirmos sobre o nosso Senhor, quando Ele fala da sua morte, he always spoke of his resurrection. Ele sempre vai mencionar a sua ressurreição. Yes, when we look at this table, we see how our Lord died. Sim, quando olhamos para essa mesa, nós vamos ver como o nosso Senhor morreu. But it also testifies to us that the grave could not hold him, Mas também ela nos fala de que o túmulo não foi capaz de retê-lo. that his life overcame death. A sua vida venceu a morte. That is just as he shared often with his disciples. É isso que ele compartilhava com frequência com os seus discípulos. How that when he had to go to Jerusalem and die, Quando ele tinha que ir para Jerusalém e morrer lá. yes, he was going to die, Sim, ele iria morrer, but he was going to be buried. mas ele seria sepultado. And on that third day, he was going to E be resurrected naquele terceiro dia ele ressuscitaria. and ascended on E high. ele ascenderia à majestade nas alturas. This table testifies to the completeness, the fulfillment, everything that our Lord Jesus did. Essa mesa nos fala do cumprimento pleno de tudo que o Senhor Jesus fez. There is a comprehensiveness that we see in our Lord tonight. Há algo grande, bastante compreensivo que nós vemos no nosso Senhor nessa noite. As we look at this table, Ao olharmos para essa mesa, we see one motivated by a love. nós vemos aquele que foi motivado pelo amor. In this verse, Paul testifies. E aqui neste versículo lemos, Paulo testifica. Paul, he says, I live by faith. Ele diz, eu vivo pela fé. But it's not focused on his faith. Mas o foco não está na sua fé. He's focused on the one who loved him. Ele está focando naquele que o amou. And look at the way this verse ends. E veja como esse versículo aqui termina. It says the Lord, he delivered himself for us. Diz que ele a si mesmo se entregou por nós. He was the one that initiated. Foi o Senhor aquele que iniciou tudo. He was the one that offered himself as a living Foi o sacrifice. Senhor que se ofereceu como um sacrifício vivo. He was that one who willingly went that way. Foi o Senhor que, de uma maneira espontânea, ele se permitiu caminhar por aquele caminho. There came a point in his E life chegou um ponto na sua vida, when he talks about how he set his face toward Jerusalem. quando na Bíblia é dito
que ele voltou o seu rosto para Jerusalém. And he knew fully what was before him. Ele sabia plenamente o que ele aguardava. He knew the agony of that cross. Ele sabia a agonia da cruz, But he also knew, was captured by a love for his Father mas ele também sabia e ele foi capturado pelo seu amor para com o Pai and a love for each and every one of e um us. amor para com cada um de nós aqui. That love for his church. Um amor também pela sua igreja. And out of that motivation of love, E desta motivação de amor do Senhor, our Lord willingly went that way. o Senhor, ele de uma maneira espontânea, voluntária, ele trilhou aquele caminho. Sometime when we talk about being crucified with Christ, Algumas vezes nós falamos de sermos crucificados com Cristo. do we comprehend the price that he paid? Nós realmente compreendemos o preço que ele pagou? Thank the Lord, we will never have to be crucified like that. Nós nunca teremos que ser crucificados como ele foi. In his love, he has paid that price. Por causa do seu amor, ele já pagou o preço. And now, not only has he paid the price, Mas ele não apenas pagou o preço, but he has now given us a new life. mas agora ele nos dá uma nova vida. A life that has overcome death. Uma vida que vence a morte. A resurrection life now living within us. Uma vida de ressurreição que agora vive dentro de nós. But even as we use that term resurrection life, Mas mesmo quando usamos esse termo, vida de we ressurreição, love to speak about the power of God in the resurrection life. nós amamos falar do poder de Deus e da vida de ressurreição. But where was it resurrected from? Mas essa ressurreição, ela veio de onde? We could not have resurrection life Nós não poderíamos ter uma vida de ressurreição, unless he first died. a menos que o céu primeiramente morresse. He had to walk that way. Ele teve que trilhar aquele caminho. And as a heart of love, E por causa desse coração de he amor, willingly delivered himself up, ele de uma maneira voluntária, ele entregou-se a si that mesmo. we could enter into the joy of that victory. Para que nós pudéssemos agora entrarmos na alegria desta vitória. We're thankful for the power of God we have in his life. Nós somos gratos a Deus pelo poder de Deus que nós temos na sua vida. But do we stop and consider the Mas- cost that he paid for us to have that power? Mas nós já paramos e consideramos que lhe custou a vida para que tivéssemos acesso a este poder? That was love. Isto é amor. He was drawn, he was captured. Ele foi capturado, ele foi atraído. So when we look at this table, Então, quando olhamos para essa mesa, we see that there is a comprehensiveness of who our Lord is and everything he's done. nós vemos uma grandeza aqui de quem é realmente o Senhor e tudo que ele tem feito. And he did it with a purpose. E ele fez tudo com um propósito. There was an end in view. Quando ele o fez, havia um propósito em vista. He knew why he was coming. Ele sabia por que é He que ele knew veio. why he came to this earth. Ele sabia por que é que ele veio a essa terra. And he was so willingly did that, E ele fez isso de uma maneira voluntária, so that he could redeem ones from every tribe and tongue and nation. para que ele pudesse redimir muitos de todas as tribos, nações, povos. And do we realize E aí nós percebemos this precious meal that we've been called to? que essa refeição preciosa para a qual nós fomos chamados, It's pretty simple to prepare this table. essa mesa na verdade é muito simples de ser We preparada. appreciate the brother who prepared E it. apreciamos o irmão ou a irmã que preparou essas coisas para nós. But there's no price you Mas- can put on this table. Mas não há um preço que nós possamos colocar sobre essas coisas aqui. Recently, we heard about this big robbery there was in Paris. Alguns dias atrás ouvimos sobre aquele grande roubo que teve lá no Louvre, em Paris. Some thieves broke into the Louvre Museum. Alguns ladrões, eles arrombaram lá o Museu do Louvre, lá em Paris. They stole some of the royal jewels. E eles roubaram algumas joias da realeza. They used the term these were priceless. Então, aquelas joias, eles se referiam a elas como algo de um valor incalculável. But upon this earth, Mas sobre essa terra, everything has a price. tudo sobre essa terra tem um preço. But when we speak of the price our Lord paid with this Mas table, quando falamos do preço que o Senhor pagou por esta mesa, it is beyond priceless. está além de qualquer preço. It was paid with his blood Foi pago através do seu sangue, so that we could enter into life para que pudéssemos entrar na vida and not have to suffer death. e agora
não precisamos sofrer a morte. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, as we come to this time tonight, quando nos achegamos neste tempo aqui juntos, we pray that in a very fresh way, nós oramos para que de uma maneira bastante fresca, the Holy Spirit could touch each one of us in a very personal way. o Espírito Santo possa tocar-nos, a cada um de nós, de uma maneira particular. As we remember our Lord, Quando nós lembramos do nosso Senhor, we remember who He is. nós lembramos quem Ele é. Remembering the price He paid, Nós lembramos do preço que Ele pagou, that blood that was shed, aquele sangue que foi derramado, a body that was broken. um corpo que foi partido. Praise God, He was willing to have His body broken. Graças a Deus, Ele permitiu-se ter o seu corpo partido, That today we can come as one body para que hoje possamos chegar aqui como um corpo and celebrate Him. e celebrar a Ele mesmo. Oh, we're thankful how He paid the price with His blood. Como somos gratos pela maneira como Ele derramou, pagou tudo pelo seu sangue. Because in ourselves there's no way we have admission to this table. Porque sem isso não haveria nenhuma chance de sermos admitidos a essa mesa. There's nothing we can do in ourselves. Não há nada que possamos fazer por nós No matter mesmos. how many good works we Não do importa quantas boas obras possamos fazer, that qualifies us to be at this que table. nos qualificaria para estarmos presentes nessa mesa. But Mas, through the shedding of His blood, através do derramar do seu sangue, we have that forgiveness of nós sins. temos o perdão dos pecados. And if we could use a worldly term, Se nós pudermos aqui usar um termo que é um termo, na verdade, um termo secular. that is our admission ticket to this table. Aqui, o sangue dele foi a nossa passagem, o nosso ticket para sermos admitidos nessa mesa, Given free to us, dando-nos liberdade, but paid by Him. dando-nos tudo de graça, mas ele pagou tudo. Praise God. He Graças a paid it Deus. all. Graças a Deus que ele pagou tudo. And now we have a glorious opportunity E agora nós temos uma oportunidade gloriosa to return to Him, para nos retornarmos a ele, to celebrate Him, para celebrarmos a ele to mesmo, celebrate this great table, para celebrarmos essa grande and mesa join with brothers and sisters throughout this e world, nos alegrarmos com todos os nossos irmãos e irmãs ao redor deste mundo, declaring that Jesus Christ is Lord, declarando que Jesus Cristo é o Senhor, declaring His great love, declarando o seu grande amor, and declaring that one day declarando também que um dia we will be returning. nós veremos o seu retorno. Because this table, it not only concludes the past, Porque essa mesa não apenas conclui o passado, and it makes our provision for today, ela também faz a provisão que precisamos para hoje, but it also testifies of us of His precious promise that He will return. mas também ela nos fala da sua preciosa promessa de que ele voltará. That's the hope we have. Essa é a esperança que temos. That's the comprehensiveness of this table. Aqui está a grandeza dessa mesa. Whenever we consider this table, Toda vez que olhamos para essa mesa, there's such a comprehensiveness to it há uma grandeza, sempre haverá nela. that one week we see one aspect, another week we see another Numa aspect. semana vemos um aspecto dessa grandeza, noutra já vemos outro diferente. One week we might consider this table, consider Him, we're captured by the grace of Numa God. semana consideramos nessa mesa como nós somos capturados pela graça e o amor de Deus. Maybe the next we're captured by the love of God. Talvez na outra já pelo amor de But Deus. praise God, Graças a it Deus. always brings us to Him. Todas essas coisas sempre nos trazem para Ele. I love that we have the table at the beginning of the week Eu amo porque nós temos a mesa logo no início da semana. because it refocuses us Porque a mesa vai nos refocar on that one thing that is necessary. naquela única coisa que é realmente Just as necessária. we set this table before us tonight, Ao termos essa mesa colocada diante de nós nessa noite, as we step into this week, e à medida que nós prosseguirmos durante a semana, we set Him before us. nós vamos colocá-lo diante de nós. What a privileged people we are. Que povo privilegiado nós We have somos. every provision for life in our Lord Nós Jesus. temos no Senhor Jesus toda a provisão de vida que necessitamos. Praise God, we're no longer living for ourselves, Graças a Deus não vivemos mais por nós mesmos, but we're living for Him. mas vivemos para Ele. And He has made, as we've been sharing about in Jeremiah, E Ele é, como nós já temos compartilhado em Jeremias, just as He fully equipped Jeremiah, exatamente como Ele equipou totalmente a Jeremias. He's fully equipped us. Ele plenamente tem nos equipado. What was that equipping with? E Ele tem nos equipado com o quê? It was with life. Tem nos equipado com a vida. This is a life that we have. Essa é a vida que nós temos. But we wouldn't be able to have that life Mas nós não seríamos capazes de termos essa vida unless He was willing to walk the way and the path of death. a menos que Ele, de uma maneira voluntária, se permitisse caminhar, prosseguir naquele caminho da morte. May the death of Christ never become common to us. Possa nunca
a morte de Cristo se tornar algo comum para nós, but in a fresh way, may it be touching our hearts. mas de uma maneira fresca esteja sempre tocando os nossos corações. And as it touches our hearts, E ao tocar os nossos may corações, it release within us tonight possa nos liberar nessa noite, a spirit of worship and adoration unto Him. liberar do nosso coração nessa noite um espírito de adoração e de amor para com Ele. Lord, as we gather here tonight, O Senhor nos reuniu aqui nessa noite. we don't gather with many purposes. Nós não reunimos nessa noite aqui com muitos We gather propósitos. with one thing upon our Nós heart. nos reunimos com uma coisa só sobre o nosso coração. Lord, is to remember You. Senhor, viemos aqui para nos To lembrarmos de Ti, remember that death. para nos lembrarmos daquela morte And out of that death, e daquela morte. which overcame life. Aquela morte- Your life overcame that death. E aquela morte, ela foi vencida pela tua vida. We offer ourselves to You. E portanto, Senhor, nós nos oferecemos a We Ti. are those that return with overflowing hearts, Nós somos aqueles que chegamos aqui diante de Ti com corações transbordantes, celebrating and testifying of who You are, celebrando a Ti, Senhor, e declarando quem Tu és. and counting ourselves as the most privileged one, E reconhecendo que nós somos o povo mais privilegiado, because You have made a place for each and every one of us at Your table. porque o Senhor preparou um lugar para cada um de nós ao redor da tua mesa. None of us are excluded. Nenhum de nós foi excluído. Because of that love, You've drawn us to Yourself. Por causa do teu amor, o Senhor nos atraiu a Ti As mesmo. we give ourselves to You tonight, Então, nessa noite, Senhor, nós nos entregamos a Ti. Lord, we pray the Holy Spirit would be loosed within our midst, Pedimos, oramos a Ti para que o Espírito Santo tenha toda a liberdade no nosso meio, that Your name, Your glory, Your honor would be lifted up, para que o Teu nome, a Tua glória sejam levantados and You would draw us more and more unto Yourself. e o Senhor nos atraia mais e mais para Ti. Thy wonderful name we pray. No Teu nome maravilhoso nós oramos. Amen. Amém.